Queridos irmãos e irmãs, vamos celebrar esse final de semana a solenidade da Sagrada Família de Nazaré. Jesus, Maria e José. Iniciamos a nossa reflexão pelo livro do Antigo Testamento do Eclesiástico. Esse livro nos ensina as várias maneiras de comportamentos conforme o nosso tipo de relacionamento. Como se comportar com os amigos, como se comportar com os hóspedes, como se comportar com as mulheres. E é dessa maneira que Deus se comporta conosco, nos ensinando. Também nos ensina como administrar o dinheiro. Mas o principal ensinamento do livro do Eclesiástico está ligado à família. O relacionamento entre marido e mulher, como também o relacionamento entre pais e filhos e vice-versa. Mas o texto de hoje está ligado diretamente ao ensinamento dos filhos na sua relação com os pais. E a leitura diz algo muito importante, que os filhos devem honrá-los, honrar os pais. Mas o que o livro quer dizer com honrar? A primeira realidade de honrar os pais é no momento que o pai e a mãe se sentem honrados quando percebe que o filho leva uma vida reta, uma vida honesta, uma vida segundo os padrões morais e éticos. Isso honra qualquer pai, qualquer mãe, e eles se alegram com isso. Por outro lado, quando o filho ou a filha são mal vistos na sociedade ou até mesmo na família, isso é uma causa de desonra para os pais. A segunda realidade que o livro nos ensina do Eclesiástico é da importância de também ajudar financeiramente os pais, já quando estiverem com idade avançada. Nunca se deve abandonar aqueles que Deus nos deu como pais e que nos geraram para a vida. E também é importante, quando já estão de idade e começam a falar coisas, repetir coisas que muitas vezes nos tiram a paciência, nós temos que acolhê-los com mais profundidade e não abandoná-los numa casa sozinhos e nem colocá-los no asilo, porque quando nós ainda não sabíamos nada, eles cuidaram com muito carinho e com muito amor. Além disso, a palavra do livro do Eclesiástico faz muitas promessas para aqueles que honram os pais. Vai dizer que
ajuntarão um grande tesouro na terra, que quando orarem, serão ouvidos por Deus. Vai dizer que os seus pecados serão perdoados e que a sua descendência, a sua posterioridade terá uma grande proteção e bênção de Deus. É por isso que o quarto mandamento da lei de Deus é o único mandamento que vem com uma promessa. Porque o mandamento é honrar pai e mãe, honrar os pais, para que seja abençoado na terra. No momento que honramos os nossos pais, nós temos a plena bênção de Deus. E é por isso que somos convidados a fazer tudo por aqueles que fizeram tudo por nós. Agora, na segunda leitura, São Paulo vai falar da importância da veste que vestimos. Porque a veste é um prolongamento daquilo que somos. Dá para nós, conforme a veste que vestimos, um toque especial. Ou revela se estamos tristes ou estamos alegres. Por isso, São Paulo vai recomendar uma roupa que devemos vestir. Todos nós, leigos, consagrados, padres. Ele vai dizer que devemos vestir a roupa da misericórdia, da bondade, da mansidão, da paciência, do perdão mútuo, e depois colocarmos um cinto para dar um destaque especial, o cinto da caridade. Como é importante nós nos revestirmos dessas virtudes, porque mostrará a beleza que carregamos no momento que nos revestirmos destas vestes. Muitas vezes, quando dentro da família o marido não está bem com a esposa ou vice-versa, com um presente, com uma roupa bonita, procuram resolver as dificuldades. Isso é muito bom que se faça, mas se vencerá as dificuldades na família, no matrimônio, no momento que se revestirmos destas vestes recomendadas por São Paulo. Aí sim, superaremos qualquer dificuldade. E é importante ouvirmos estes conselhos que São Paulo dá para a mulher e também dá para o marido, para que eles se relacionem bem. Quando as mulheres ouvem este conselho de São Paulo, ficam até muitas vezes feridas, magoadas com São Paulo, porque ele diz: mulheres, sejam submissas aos vossos maridos. Aí questionam:
Por que ele pede para que as mulheres sejam submissas aos maridos e não fala o mesmo para os maridos, para os homens? É muito fácil de entender no momento que nós vamos adiante e ouvimos aquilo que São Paulo fala para os homens, dizendo: maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a sua igreja e deu a vida por ela. Agora, nos questionamos: o que é mais difícil? Ser submisso, ser submissa ou dar a vida pelo outro? É claro que o gesto de Jesus de dar a vida pela igreja e de maneira direta pela humanidade foi uma atitude muito difícil, muito mais do que sua submissão ao Pai. Então entendam, mulheres, que a submissão ao marido é importante, mas será importante se o marido tiver coragem de dar a vida pela sua esposa, para que ela não se fira, para que ela não se machuque. E no Evangelho nós encontramos a Sagrada Família em Jerusalém para cumprir os preceitos da lei. A lei judaica prescrevia que todo judeu deveria pelo menos ir 3 vezes durante o ano a Jerusalém para celebrar as principais festas, que era a festa de Pentecostes, a festa das tendas e a festa da Páscoa. As famílias pobres não tinham condições de ir 3 vezes a Jerusalém, principalmente as que moravam longe. Imaginemos que toda a família tivesse que ir 3 vezes à Aparecida do Norte durante o ano. Não seria possível para muitas, mesmo porque naquele tempo ainda não tinha nem carro nem ônibus. Era uma viagem muito difícil. Mas para cumprir o preceito da lei, a família de Nazaré ia pelo menos uma vez ao ano na festa da Páscoa em Jerusalém. Em uma destas viagens, depois de cumprir o preceito, a família de Nazaré volta para Nazaré e percebe no meio do caminho que Jesus não está na caravana. E começa a inquietação de Maria e José procurando onde estava o menino. Encontraram Jesus 3 dias depois no templo, ensinando os doutores da lei. Ele tinha 12 anos. Quando se completava 13 anos, já se tornava adulto e era obrigado a cumprir todos os preceitos da lei. Então, por isso Jesus diz para a sua mãe, para os seus pais: não sabeis que eu devo fazer cumprir a vontade do meu Pai? Então, na aflição de Maria, como seria natural em qualquer outra mãe, encontramos a importância de que qualquer filho deve colocar acima de tudo os preceitos de Deus, vivendo a sua vontade plenamente. Mas
o Evangelho diz que Jesus voltou para casa em Nazaré e lhes era submisso. É muito importante refletirmos sobre isso para olharmos em direção às famílias. Por que será que hoje os filhos não respeitam e nem obedecem mais os pais nas questões religiosas e outras realidades? O que será que os pais têm transmitido aos filhos na questão religiosa, na questão moral, na questão ética, na questão cultural? Muitas vezes falta a submissão, falta obediência, porque infelizmente hoje muitos pais não são testemunhos, como era José e Maria. Peçamos a graça por todas as famílias no dia de hoje, para que sejam exemplos, como foi a família de Nazaré, ensinando Jesus, que crescia em sabedoria, graça e idade diante de Deus, com toda a proteção. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.